Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós compartilhamos com você devocionais debaixo do tema Tão Somente Creia. O propósito é encorajar você a permanecer crendo no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, crendo que, como está escrito, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O sobrenatural de Deus, os milagres, o poder, a manifestação do poder de Deus ainda existe sim, e nós podemos confiar no Senhor. Muitas vezes nós achamos que os milagres, o sobrenatural era apenas para o tempo dos apóstolos, ou então nós queremos transformar Deus no gênio da lâmpada, né? A gente pede, ele tem que fazer, ele tem que cumprir o meu pedido. Amados, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, tirando os olhos de nós mesmos, confiando completamente em Cristo Jesus, nós recebemos sim sobrenatural, milagres, porque Deus ama realizar isso. Eu quero ler um texto com você que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que está escrito assim, ó, acompanhe aí comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amados, veja que interessante isso daqui. Nós vemos ali que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já temos o pré-requisito. Como que eu agrado a Deus? Crendo, tendo fé. Mas fé em quê? Fé em Cristo Jesus, em tudo o que Ele é, em tudo o que Ele fez. A nossa fé tem um alvo e o alvo é Cristo Jesus. Toda a sua obra, toda a sua palavra, o nosso alvo é a suficiência de Cristo Jesus. Então, é impossível agradar a Deus sem fé. E aí fala ali que aqueles que se aproximam dele precisam crer em duas coisas. A primeira, que Deus existe. A segunda, que ele recompensa aqueles que o buscam. Normalmente nós fixamos os nossos olhos apenas na primeira parte. Crer que Deus existe, o Senhor existe, o Senhor morreu por mim, Ele é bom, Ele levou o meu pecado, Ele trouxe salvação para mim, e nisso nós cremos com toda a convicção do nosso coração. A segunda parte, que Ele recompensa aqueles que o buscam, às vezes a gente fica titubeante, né? Será mesmo que Ele recompensa aqueles que o buscam? Mas é o que a palavra nos garante. O que nós precisamos compreender é que não é uma recompensa segundo a nossa ótica humana, segundo o prisma terreno, mas é a recompensa segundo Deus. E aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender que tipo de recompensa é essa. E aí nós podemos descobrir na obra de Cristo Jesus tudo o que ele conquistou para nós. E está disponível para nós essa recompensa da obra que Cristo realizou. Quanto mais buscamos a Cristo, quanto mais conhecemos a Cristo, mais desfrutamos das recompensas de Deus para nós. Sabe, amados, às vezes falar sobre recompensa de Deus parece uma coisa muito egoísta. Mas as recompensas de Deus para nós é para que o nome dele seja glorificado, para que o poder de Deus seja manifesto sobre a terra. Nós precisamos crer, acreditar, confiar nisso. Afinal, a palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer não só que ele existe. Nós cremos que ele existe, que ele veio como Jesus Cristo, como homem, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Cremos na completa obra que Cristo Jesus realizou para a nossa salvação, para a nossa justificação. E quando falamos em recompensa, a mentalidade está tão corrompida por causa de uma recompensa meramente humana, uma estrutura mental terrena, que quando falamos sobre a recompensa de Deus, não, tá bom já ser salvo. Claro que tá bom ser salvo, mas a palavra nos garante que nós precisamos crer nessas duas coisas. Não só que ele existe, que realizou tudo em Cristo Jesus, mas que ele recompensa. E
Quando nós lemos 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós descobrimos que Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Mas existe um meio de acessarmos tudo isso. E lá está escrito que é por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós temos recompensa de Deus para nós. Nós acessamos tudo isso à medida que conhecemos a Cristo Jesus. Por isso que precisamos mergulhar num intenso e profundo relacionamento com a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos revela quem é Cristo Jesus, e o Espírito Santo em nós nos guia, nos conduz, abre o nosso entendimento para que nós conheçamos a Cristo Jesus, que é a plenitude da nossa vida. Amados, eu quero encorajar você a permanecer crendo. Sabe, não olhe para as circunstâncias. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias ao redor, os diagnósticos terrenos, e não é coisa boa. Nós não enxergamos coisa boa. O caos está ao nosso redor, os diagnósticos muitas vezes são diagnósticos ruins, doenças, divórcio, a família dividida, as finanças um caos. Os diagnósticos que nós vemos e recebemos são diagnósticos ruins. Mas em Cristo Jesus, nós somos recompensados. Ele recompensa aqueles que o buscam. Amados, creia nisso. Quanto mais mergulhamos nas verdades de Deus, quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, somos recompensados. Mas não recompensados para a nossa própria glória, honra e virtude. Não, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para que a virtude de Deus seja manifesta sobre a terra. Não sei você, mas quando eu penso que como filha de Deus, eu sou embaixadora de Cristo, lá em 2 Coríntios 5:20 fala isso, que todo aquele que crê em Cristo é embaixador, é o representante legal de Cristo aqui nessa terra, eu fico pensando, é impossível representar a Cristo tendo uma vida completamente destruída. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, ué, mas nunca muda a tua vida? Não estou falando que nós não vivemos momentos difíceis. Eu me coloco nisso. Sim, enfrento momentos muito difíceis. Não estou isenta disso, pelo contrário. Ultimamente, os diagnósticos terrenos, os diagnósticos que eu olho ao meu redor sobre a minha vida são devastadores. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele é aquele que recompensa todo aquele que o busca. E aí, quando eu olho para a minha vida, eu sei que a minha vida é para glorificar a Deus e a sua vida também é para glorificar a Deus. Deus ama transformar a morte em vida, o caos em paz, a doença em saúde, cura, a tristeza em alegria. Deus ama fazer isso. Por quê? Porque isso manifesta a glória dele, o poder dele. Isso glorifica o nome de Jesus. Sabe, amados? Por que vemos aí tantas pessoas contando os seus testemunhos? Né? Muitas vezes aí, quantas e quantas vidas, eu vivi assim, vivi assado. Hoje minha vida foi transformada, tenho vivido coisas diferentes, coisas gloriosas em Deus. Amados, isso glorifica o nome de Deus. Não que vamos viver exclusivamente de testemunhos. Não é isso que eu estou falando. Mas, quando a nossa vida é transformada, quando recebemos a manifestação materializada aqui nessa terra do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, nós glorificamos ao Senhor. É Jesus Cristo que é glorificado com isso. Claro que algumas pessoas tomam para si a honra e a glória, mas aí elas se verão com Deus, né? Aí é entre elas e Deus. Mas o intuito de vermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas, o poder de Deus sendo manifesto em cada área da nossa vida, é para glorificar o nome dele, é para que Jesus Cristo seja engrandecido, é para que Jesus Cristo seja honrado, é para que o nome dele seja exaltado, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, eu encorajo você a permanecer crendo no poder de Deus. Não olhe para os diagnósticos, para a situação ao seu redor. Ela pode parecer devastadora, mas o Senhor é aquele que transforma a morte
em vida, o caos em alegria. O Senhor é campeão em fazer isso. Ele é campeão em fazer isso. O que mais vemos nas Escrituras são vidas de homens e mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus, pelo sobrenatural de Deus. E eu encorajo você a permanecer crendo, não debaixo de uma ótica meramente humana, terrena, que busca apenas poder, dinheiro, com um coração egoísta. Não, isso não. Mas com um coração rendido a Deus, sabendo que as transformações, os milagres que você vive são para honrar e glorificar o nome de Jesus, para que todos saibam que Jesus permanece o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu encorajo você a permanecer crendo. Eu não sei porquê, mas o Senhor está me movendo aí a orar por pessoas que estão enfermas e têm enfrentado essa enfermidade há muito tempo. Vem esse diagnóstico se arrastando, é tratamento atrás de tratamento e não se manifesta a cura do Senhor. E as pessoas têm zombado de você, têm rido de você. Ah, você não é crente? Ué, Deus não é o Deus que cura. Não sei o porquê, amados, mas o Senhor está movendo aí o meu coração a orar por você nessa manhã. Receba a cura do Senhor para a tua vida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A mesma cura que Ele oferecia para os leprosos, para os cegos, para os coxos, para os mancos. O mesmo poder que estava sobre Jesus continua, permanece. O Espírito Santo de Deus habita em você e Ele vivifica até mesmo o seu corpo mortal. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está enfrentando uma enfermidade, Senhor. O Senhor é o Deus de cura. O Senhor é aquele que vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ah, Pai, eu oro para que enquanto ele está ouvindo essa palavra, essa mensagem, Senhor, que o teu poder vai vivificando cada célula do seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja curado para a glória do seu nome, para que o teu nome seja exaltado, Jesus Cristo, para que o teu nome seja engrandecido nessa terra, Pai, para que todos saibam que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, como está escrito, aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que o Senhor existe e que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Pai, o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades. Então eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã, que se manifeste a cura do Senhor em cada célula do seu corpo, em cada órgão do seu corpo, em nome de Jesus. Amado, receba pelo poder de Deus a cura do Senhor sobre a tua vida. Receba a manifestação do poder de Deus sobre cada célula, cada órgão do seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. E essa cura é para a glória do Senhor. É para glorificar o nome de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.